seleção brasileira nas eliminatórias. O Neymar está desconvocado da CBF para os jogos da seleção contra a Colômbia e contra a Argentina. Ele foi substituído por Endrick, do Real Madrid. O Neymar ainda sente dores na coxa esquerda, portanto, ele foi cortado dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. O repórter Lucas Musetti tem mais informações. Fala, Lucas. Neymar foi cortado e não estará à disposição da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O astro foi substituído por Endrick, do Real Madrid. Além de Neymar, Ederson, do City, e Danilo, do Flamengo, também estão fora por lesão e foram repostos na lista do Dorival por Lucas Perry, do Lyon, e Alexandre, também do Flamengo. O problema especificamente do Neymar ainda é na coxa esquerda. Ele fez tratamento ao longo de toda a semana, mas o Neymar, o departamento médico do Santos, o departamento médico da seleção, todos em conjunto entenderam que o Neymar não estaria em condições ideais para representar a seleção e que essa volta precisaria ser numa boa condição, com condição de ser titular, de poder decidir, ajudar, e não apenas de ser uma liderança nos vestiários e nos bastidores da CBF. Então o Neymar está muito chateado com essa decisão, mas está cortado, decisão tomada pelo Dorival, que chama o Endrick, mesmo o Endrick sendo reserva do Real Madrid. O Dorival está indo até contra a própria convicção. Ele explicou anteriormente que não convocava o Endrick por causa do status dele no Real Madrid, por ele ser reserva, mas agora o Endrick é chamado no lugar de Neymar. Neymar, lembrando, ficou fora na semifinal contra o Corinthians. A princípio ele seguia convocado. Esse avanço, essa recuperação de tratamento não foram tão satisfatórios quanto se esperava. E Neymar está fora, ele voltaria depois de 1 ano e meio após a cirurgia no joelho, mas essa volta sonhada pela seleção vai demorar um pouco mais. A seleção que vive situação difícil nas eliminatórias, é apenas a 5ª colocada. Esses jogos contra a Colômbia e a Argentina são fundamentais para a seleção, para o próprio Dorival Júnior, e o Neymar não vai estar lá. Valeu, Lucas Musetti com as informações. Comigo, Alicia Klein e Mili Lacombe, bem-vindas. Boa noite, Alicia. Cortado o Neymar, né? Havia expectativa, ficou de fora da final do Campeonato Paulista, ficou de fora da seleção brasileira, ficou de dentro mesmo do Carnaval, né? Depois do Carnaval, o Neymar agora tá de fora dos seus planos. Frustrado, mas enfim, era já esperado, né, Alicia? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite para a Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que no final das contas, aí por linhas tortas, fez-se justiça. Eu acreditava que o Endrick já deveria ter sido convocado na primeira lista e que o Neymar não deveria estar nela, porque o Neymar não está ainda em condições físicas ideais, mesmo antes da gente saber que ele estava com uma questão muscular. Não, a gente não viu um grande desempenho do Neymar, mesmo contra adversários bem frágeis no Campeonato Paulista, que justificassem a sua presença na seleção brasileira. Ele estava claramente sendo convocado sob outros critérios que não técnicos. E se a gente olhar para critérios técnicos, mesmo com poucos minutos de partidas no Real Madrid, o Endrick tem entregado mais. E o Endrick é o futuro da seleção brasileira. O Neymar, ao que tudo indica, é o passado. Então, a meu ver, faz muito mais sentido, independentemente da questão física, investir no Endrick do que investir no Neymar. E aí, como você mencionou, o Neymar, a gente já falou aqui, que estava com uma questão muscular, né? Ainda não uma lesão, mas já um incômodo, um desconforto, como ele mesmo falou, achou que fazia sentido, como parte, né, da sua recuperação do seu tratamento, passar uma noite na Sapucaí, uma madrugada na Sapucaí, né? Além disso, aproveitar a folga, enfim, em vez de fazer, né, um acompanhamento mais próximo, um tratamento mais intensivo, e tá aí, pagando a conta. Ficou de fora da semifinal no jogo contra o Corinthians, e o Santos está fora da final, era, em princípio, o único título que ele disputaria dentro desse contrato, se não for estendido, e agora fora também da seleção brasileira, na data FIFA mais importante dos últimos tempos, porque a seleção, numa situação difícil, como você falou, pega 2 adversários fortíssimos em Colômbia e Argentina, e agora não vai poder contar com o Neymar nem no vestiário. Mas me parece que justiça foi feita, porque Endrick merece estar na seleção mais do que Neymar. Vou fazer o seguinte, antes de ouvir a Mili, vamos ouvir o que disse o técnico Dorival Júnior sobre esse corte do Neymar.
Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março às 11 horas da manhã, nós recebemos um comunicado do Departamento Médico da Seleção, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Neymar do Santos, Danilo do Flamengo e Ederson do Manchester City. Após a realização dos exames no dia de hoje, estão em processo de recuperação em seus clubes, porém não estarão aptos a servirem à seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sendo assim, nós estamos desconvocando os 3 atletas e, em razão, convocando Lucas Perry, do Lyon, Alexandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid. Tá aí o vídeo da CBF. Oi, Mili, boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. É um vídeo, é um treinamento para virar robô, né? É assim, gente, não há vida nesse vídeo. Não há mais espontaneidade. É abrir a câmera, tem lá um texto na frente dele, que ele lê como se estivesse perdendo o ar, ou sem nenhum entusiasmo, sem nenhum tipo de vida, sangue correndo na veia. Esse é o retrato da seleção brasileira. Não há melhor retrato do que esse. É uma seleção distante do povo, fria, que não tem nada de espontânea, que não consegue falar olhando para a câmera de uma maneira sem ser protocolar, que está lendo. Aliás, protocolo é a palavra que está ligada à seleção. A Alice já falou tudo o que tem que ser dito sobre Neymar, sobre Endrick, mas assim, eu queria falar sobre a brutalidade desse vídeo. Isso é a seleção brasileira hoje, gente. Ele não disse, não está, porque se ele estivesse falando com essa falta de entusiasmo e desse alguma informação, mas não foi dada nenhuma informação. Foram cortados 3 e entraram 3. Por quê? O que é que o Neymar... A gente não sabe. Qual é a lesão? Não sabemos. Essa falta de comunicação repercute muito mal com a massa, com o cliente da CBF. Podemos chamar assim, né, gente? O cliente, vamos não ser hipócritas. É o cliente. Quem é o cliente? É a população brasileira, que deveria torcer por essa seleção, mas que já está desengajada. Esse tipo de coisa justifica o desengajamento. Não tem nada nesse vídeo, gente. Esse é o treinador da seleção brasileira. Por que ele não consegue falar espontaneamente com a gente? Enfim, eu acho tudo lamentável. A única coisa certa é o corte que a gente imaginava que fosse acontecer. Falamos disso, né, há uns dias. Tem que cortar mesmo. Não sabemos o que ele tem, mas não consegue jogar. Então, é isso. Agora vai o Endrick, que pelo menos tem mais merecimento nessa convocação do que o Neymar. Pois é, agora com essa troca, falando do Endrick em si, como disse a Alicia, Mili, você concorda, né, que o Endrick, Dorival faz justiça de maneira indireta ao convocá-lo para a seleção nesse momento? Sim, a vida fez justiça, né, com o Endrick. O Dorival teve que convocar. O cara pode não ser titular no Real Madrid, mas quando ele entra, ele faz a diferença. Ele é um cara que, desde que chegou, não para de marcar gol, tá tinindo, fisicamente tá tinindo. O Neymar, o lugar dele é cativo. Se ele tiver em condições físicas, ele vai ser convocado. Ah, mas ele fez um gol ali porque ele fez um gol de falta, ele deu lá uns 10 dribles e fez uns 10 passes. Gente, assim, eu entendo, o Neymar é um fora de série, mas ele precisa estar fisicamente apto a emprestar esse talento para a seleção, né? Então, ele não estando, eu acho que já deveria ter sido cortado mesmo. Esse lugar é do Endrick. Assim, o Rafinha é o cara que talvez deva armar essa seleção, né? Ele vem fazendo um pouco isso no Real. Ou talvez o Rodrigo, que joga deslocado no Real. Ele joga lá na aberta pela esquerda, ele gosta de jogar mais centralizado. Talento a gente tem de sobra. O mistério é, por que esses caras jogam tanta bola no time deles, vão para a seleção e não conseguem jogar? Porque a Alicia tem a resposta? Olha, Diego, eu acho que tem duas. Se eu tivesse a resposta pronta, né, eu queria o salário do Dorival Júnior, veja bem, né? Mas tenho aqui duas hipóteses. Uma delas é o entorno, né? Hoje em dia, se a gente olha para o Real Madrid, por exemplo, se a gente está falando do Vini Júnior ou do Barcelona, no caso do Rafinha,
esses times são melhores, em muitos aspectos, do que a seleção brasileira. Além do fato de que é um time que joga junto. Então, o entrosamento sempre vai pesar, por mais que você tenha grandes craques, esses grandes craques se encontram no dia, jogam 2 dias depois, 3 dias depois. E você tem um outro fator, a meu ver, que é o comando, é a parte técnica, a parte tática, é o treinador da seleção brasileira. O Dorival Júnior não é um mau treinador. O Dorival Júnior também não é um gênio, né, no meu entendimento. É um cara que está lá porque naquele momento era o que tinha, né, uma confusão imensa que a CBF fez naquela coisa de esperar o Ancelotti, aí botou o Ramon temporariamente, deu ruim, botou o Fernando Diniz, deu pior ainda, e aí precisava de uma solução rápida, colocou o Dorival Júnior, que obviamente não é um treinador tão bom quanto um Ancelotti, né, um Pep Guardiola no seu bom momento, um Klopp. Então hoje a seleção não tem o melhor treinador do mundo e não tem necessariamente os melhores jogadores do mundo. Então, se você pega um time como o Real Madrid, olha quantos dos jogadores estavam indicados ao prêmio de melhor do mundo, vários deles. Então, eu acho que tem essa diferença, mas dava para jogar melhor? Dava. Só que é isso, né? O Rafinha está jogando fora da posição que joga no Barcelona, o Vini Júnior às vezes também, né? O Dorival muda de ideia toda hora, né? Cria um time para jogar com 9, aí ele perde o Pedro, ele desiste da ideia em vez de usar o Endrick, que ele tinha no banco, porque ele já deu várias demonstrações de que não confia no Endrick. Então, eu acho que assim, falta convicção e falta qualidade no trabalho. Além disso, né, um time sempre vai ser melhor do que uma seleção se tiver boas peças, porque tem o fator entrosamento. Mas a seleção brasileira como um todo poderia estar melhor, no meu entendimento, pelo talento que tem, especialmente do meio para frente. Pois é. Agora, tem uma enquete no YouTube, você que nos acompanha no YouTube do